Olá, a paz do Senhor esteja com você. Aqui é a missionária Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 21 de João. É o último capítulo do livro de João e diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas, disse ele. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo-te que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, entenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Divulgou-se, pois, este dito entre os irmãos, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Esse capítulo 21 fala sobre uma nova aparição de Jesus e sobre o milagre que Jesus fez. Veja bem que os discípulos, eles ficaram sem Jesus quando este morreu. E os discípulos, alguns deles, tinham seus afazeres. Uns eram pescadores, outros médicos, e muitos deles trabalhavam para si. E quando Jesus chamou para segui-los, eles largaram tudo para seguir Jesus. Mas quando Jesus morreu, eles não sabiam o que fazer, eles ficaram perdidos. E Pedro, ele era pescador. E aqui fala que ele estava junto com Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu. E aí Pedro falou: eu vou pescar. Talvez naquela hora eles não tivessem nada para comer. E Pedro falou: eu sei pescar, eu vou pescar. E Pedro foi pescar. Só que não apanharam nada. Agora, vocês imaginem que eles eram pescadores. Eles sabiam onde tinha peixe, como pescar, qual que era o lugar que os peixes estariam, mas nada acontecia. E muitas vezes é assim comigo e com você. Muitas vezes, quando nós estamos seguindo Jesus, estamos no caminho, largamos tudo para segui-lo. Mas de repente, o Senhor Jesus, ele vai. E nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Porque a fome chega, as contas chegam. E assim como Pedro, nós vamos pescar. Mas quando nós vamos pescar, nós precisamos chamar Jesus. Porque Jesus, ele sabe a estratégia de como pescar, qual é o lado que deve pescar. Porque além de ser filho de Deus, Jesus, ele veio como homem. E ele tem o poder espiritual de discernir todas as coisas, inclusive até o que tem debaixo no fundo do mar. E Pedro, quando ouviu a voz de Jesus, dizendo para ele jogar a rede para o outro lado, o lado direito do barco. Pedro não indagou, Pedro não ficou com dúvidas, Pedro lançou a rede. E quando Pedro lançou a rede, ali estava a grande quantidade de peixes para saciá-los. E aquilo foi um milagre, porque foram 153 grandes peixes. O que revela que Jesus, quando chega, ele transborda, ele multiplica, ele sacia. E esses peixes, mesmo sendo muitos, eles não rompiam as redes. Jesus, ele faz o milagre de uma forma sobrenatural. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós nos perguntamos: Senhor, e agora? Mas quando nós clamamos por Jesus, quando nós chamamos Jesus, todas as coisas são transformadas, todas as coisas são multiplicadas, porque Ele sabe como fazer. Então, tudo que eu e você fizermos, tudo que nós formos fazer,
que nós possamos chamar Jesus, porque Ele é o multiplicador, Ele é o dono do milagre. E Jesus, após fazer esse milagre, ele viu o coração de Pedro, a vontade de Pedro de amar o Senhor Jesus, de seguir os passos de Jesus. E aí Jesus chama a Simão, Pedro, e ele pergunta por 3 vezes se Simão Pedro ama Jesus. E ele diz: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus queria dizer para ele é: Você viu o milagre que eu fiz? Você também tem capacidade de fazer isso com almas. Porque eu te chamei para ser resgatador de almas. Muitas vezes nós não entendemos os mistérios da Bíblia, porque as parábolas de Jesus muitas vezes nos falta o discernimento. Mas quando nós entendemos pelo Espírito Santo o que tem dentro das palavras que Jesus falava, nós entendemos que o Senhor está nos chamando hoje para que possamos pescar as almas que são deles, apacentar as ovelhas, apacentar o rebanho que é dele, porque tudo é dele, por ele, para ele. E quando nós falamos do milagre que ele fez para as pessoas, muitos vão ouvir, porque foi assim com Jesus. Muitos quiseram ouvir, mas muitos não quiseram. O que significa apacentar? Apacentar significa nutrir, alimentar, sustentar, vigiar, conduzir. Apacentar é você cuidar de pessoas, é você tratar as pessoas, é você alimentar as pessoas, é nutrir as pessoas através daquilo que você tem, daquilo que você proporciona, daquilo que Deus deu para você. Se Deus deu nas suas mãos o poder de curar, você vai curar. Se Deus deu o poder de louvar, você vai louvar. Se Deus deu a unção de ministrar, você vai ministrar. E de acordo com aquilo que Deus entregou nas suas mãos, você vai apacentar o rebanho que é dele, porque juntos nós vamos herdar o reino dos céus. E se eu cresço, você cresce. Se você cresce, eu cresço, para a glória de Deus. Então, se essa palavra edificou o seu coração, transformou o seu ser, que você possa se levantar hoje e falar com o Senhor. Se você sente desejo, vontade de apacentar as ovelhas do Senhor, que seja esse o seu momento. Então feche os seus olhos, vamos orar e vamos falar com Deus. Meu Deus, nosso Pai, querido e amado e majestoso Senhor, é diante da sua presença que nós estamos nesse momento, porque fizemos a leitura daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a apacentar as suas ovelhas. Jesus nos ensinou que há milagre quando há fé. Jesus nos ensinou que quando nós entramos pelo caminho da salvação, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor Jesus, ele esteve conosco aqui na terra e nós almejamos a vinda dele. Mas a vinda dele será feita com as nossas ações, através daquilo que nós vamos oferecer ao Senhor. Portanto, nesse dia, Pai, nós queremos, assim como Jesus
realizou milagres, transformações, e os discípulos sabiam que era ele. Os discípulos ouviam a sua voz. Os discípulos queriam estar perto dele. Os discípulos queriam ouvir a ministração dele. Os discípulos queriam a oração dele, porque sabiam que dele saía virtude. E o testemunho que cada um tinha com Cristo era absoluto e único. Que o nosso testemunho possa impactar vidas. Que o nosso testemunho possa ser de salvação, de libertação, de cura e de paz. E que nós possamos nessa caminhada, assim como Cristo, fazer a sua vontade, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós estamos como os discípulos, estamos perdidos, parece que Jesus não vem, estamos sozinhos, parece que nada vai acontecer. Quantas vezes nos falta o alimento, nos falta o mantimento, o dinheiro, e nós estamos esperando por Jesus. Nós queremos falar ao Senhor que sem Ele é difícil caminhar. Sem Jesus é difícil prosseguir. E se a nossa fé é tão pequena, assim como de Tomé, que precisamos ver para crer, que o Senhor nos mostre, Pai. Porque nós precisamos aumentar a nossa fé, precisamos aumentar a nossa visão espiritual. E é nesse dia que nós te pedimos que o Senhor venha com o Espírito Santo naqueles que creram nessa palavra, naqueles que creram nessa oração. E assim como o Senhor fez o milagre na vida dos discípulos, e como o Senhor se revelou a Pedro por causa do coração dele, faça um milagre, Senhor, na vida daqueles que são seus discípulos que estão orando agora. E se revele, assim como o Senhor se revelou a Pedro, de uma forma especial, extraordinária. Porque tu é a honra, tu é a glória e teu é o poder para todo sempre. Amém.